Olá, este é o segundo episódio da série Palestina, Histórias de um País Ocupado. Se ainda não ouviste o primeiro, Ramallah, a cidade artificial, ouve, porque vais perceber melhor algumas das histórias que contamos hoje. Agora sim, de volta ao episódio. O meu nome é Aboud Shadi, um refugiado palestiniano de 13 anos. Estava aqui mesmo, parado com os meus amigos, quando um sniper israelita me matou com um tiro. A minha alma vai ficar aqui, a perseguir o assassino e a motivar os meus colegas de turma. Questiono-me se a comunidade internacional trará justiça para as crianças da Palestina. Esta é a mensagem que se lê num cartaz à entrada do Aida Camp, um campo de refugiados em Belém, na Cisjordânia, Palestina. Abaixo, vê-se uma enorme fotografia de Aboud Shadi, rapaz moreno, cara de miúdo, com o cabelo rapado de lado e uns olhos castanhos, enormes. Na fotografia, sorri. Anas Abu Surur, um dos coordenadores do Aida Youth Center, uma organização que apoia jovens no Aida Camp, explica-nos o que aconteceu. He left his school and they killed him when he was standing how I am standing like this. He was standing, yeah. And the sniper was in that where is the soldiers stand, you know, and he wasn't do anything. He didn't do anything. He just stand like this, and the sniper shot him in his chest, and he died immediately. He was 10 years old, and he didn't do anything. Isto aconteceu a 5 de outubro de 2015. Abdul Rahman Shadi Obeidallah, ou Aboud, como gostavam que lhe chamassem, tinha 13 anos. Tinha saído da escola não há muito tempo. Vestia ainda o seu uniforme azul e tinha a mochila pousada no chão, ao seu lado. Estava exatamente no lugar onde hoje está o cartaz com a sua fotografia, com um grupo de cerca de 10 amigos, alguns da mesma idade, outros mais velhos. Costumavam parar na estrada principal do Aida Camp, quase por baixo do portão que sinaliza a entrada do campo. Por cima, ainda hoje se vê uma chave enorme, de 9 metros de comprimento, que simboliza o retorno das famílias palestinianas às suas casas e vilas, das quais foram obrigadas a sair em 1948. Como fez a família de Aboud. Vieram de Al-Kabu, uma vila perto de Belém, com cerca de 300 pessoas. Fugiram, expulsos, e foi no Aida Camp que vieram procurar refúgio. Até hoje, 70 anos depois. Aboud foi morto com um tiro no peito, disparado por um sniper do exército israelita que se encontrava a não mais de 200 metros, na mesma rua. Foi ainda levado pela família ao hospital mais próximo, em Beit Jala, onde foi operado, mas não resistiu aos ferimentos. He was assassinated. He was killed by this sniper. We as Palestinians, we will continue struggling against this occupation, and we are going to take the leaders of the Israeli government to the international court so as to punish them because they gave the direct orders for their soldiers to kill Abdul Rahman. Este é Munter Amira, um dos moradores no campo. Logo após a morte de Aboud, o exército israelita negou que tivesse sido disparada qualquer arma de fogo. Uns dias mais tarde, perante as evidências, a força militar confirmava o assassínio de Aboud, dizendo que o tiro que o matou não foi intencional. O alvo do sniper não era afinal a criança de 13 anos, mas sim um adulto que estava próximo. Um palestiniano que, segundo as Forças Armadas de Israel, era um dos organizadores de uma onda de protestos que durava já há várias semanas em toda a Cisjordânia. Disseram que a bala fez ricochete no chão e acertou em Aboud. Mas este suposto acaso não teve consequências, como explica a Anas, do Aida Youth Center, que ouvimos há pouco. And what happened to the soldier who killed the boy who was standing there? Nothing. And absolutely nothing. It will not happen, you know? Um mês antes da morte de Aboud, a 16 de setembro, numa altura em que se intensificavam os protestos palestinianos, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, declarara, e estou a citar, guerra contra os atiradores de pedras.
Umas semanas depois da morte de Aboud, um oficial do exército israelita gritava a um megafone enquanto patrulhava o Aida Camp. Pessoas do Aida Camp, nós somos as forças de ocupação. Vocês atiram pedras e nós vamos gasear-vos até que todos morram. As crianças, os jovens, os mais velhos. Vão todos morrer. Não deixaremos nenhum de vós vivo. O funeral de Aboud aconteceu no dia seguinte à sua execução e foi usado para fazer um protesto político. Num vídeo da Palestine Monitor, uma organização de defesa dos direitos humanos, vêem-se milhares de pessoas com bandeiras palestinianas e do Fatah, o partido político que governa a Cisjordânia. Gritam cânticos enquanto passam pelas ruas estreitas do Aida Camp e algumas pessoas choram. O corpo de Aboud está enrolado numa bandeira da Palestina e tem um pano tradicional de quadrados brancos e pretos a tapar-lhe a cabeça. Vai numa maca que passa por cima das cabeças de quem protesta, levado em braços pela multidão. As autoridades israelitas transformaram-no num mártir. Neste capítulo, Belém, do milagre da vida à banalidade da morte, vamos conhecer o Aida Camp, o campo de refugiados onde tudo isto aconteceu. Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E eu sou a Maria Almeida. Isto é lindo. Tem cheiros mesmo completamente diferentes. Sabe, minuto a minuto, tens um cheiro completamente diferente. O mercado principal de Belém cheira a especiarias um pouco por todo lado. Cominhos, açafrão, paprika, anis, noz moscada. Vê-se falafel acabado de fazer, rubs, pão árabe, tâmaras, romãs e chávenas cheias de café. Mas vende-se também roupa, brinquedos e, é claro, figuras religiosas. Ou não fosse esta a cidade onde, segundo o Novo Testamento, nasceu Jesus Cristo. Aliás, a Igreja da Natividade, construída nesse mesmo lugar, está mesmo ali ao lado. E leva a esta cidade da Cisjordânia milhares e milhares de peregrinos, todos os anos. Mas perto deste mercado fervilhante e de todos os outros lugares por onde passam as excursões turísticas, vê-se uma das mais cruas imagens da ocupação israelita: o muro. O Muro da Separação, ou Muro do Apartheid, como lhe chamam os palestinianos, começou a ser construído em 2002. Mas era uma ideia já com algumas décadas. Em 1992, depois de uma rapariga palestiniana da cidade de Gaza ter assassinado uma outra rapariga israelita, em Tel Aviv, Yitzhak Rabin, que na altura concorria ao cargo de primeiro-ministro de Israel e que mais tarde ganharia as eleições, dizia que era necessário, e cito, tirar Gaza de Tel Aviv. Sugeriu várias vezes que se criasse uma separação física entre Gaza, território palestiniano, e o território que Israel reclama como seu. Com os acordos de Oslo, assinados um ano mais tarde, em 1993, veio o reconhecimento do Estado de Israel por parte da Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, ainda que não tenha sido estabelecida e acordada formalmente qualquer fronteira. Mas os acordos trouxeram também um amadurecimento e uma ideia defendida por Israel, que privilegiava a segurança acima de tudo e a defesa contra o que chamava de terrorismo. Temos de decidir a separação como uma filosofia. Tem de haver uma verdadeira fronteira, dizia Rabin em 1994. Israel pô-la em prática nesse ano, erguendo uma cerca de metal que fechava Gaza dentro de si própria, criando uma fronteira até hoje não reconhecida internacionalmente e nunca aceite pelas autoridades palestinianas. Ainda hoje, a cerca existe. Yitzhak Rabin foi assassinado no ano seguinte, em 1995, por um estudante israelita que se opunha ao acordo de paz. E a expansão do muro da separação foi adiada até Ariel Sharon chegar ao poder, em 2001,
durante a Segunda Intifada. Intifada, em árabe, significa abanão, agitação, e é o nome dado a uma série consecutiva de grandes protestos e confrontos violentos na Palestina. Vamos falar sobre as duas intifadas palestinianas mais à frente nesta série, mas o que importa perceber agora é que durante a Segunda Intifada, que decorreu entre 2000 e 2005, cerca de 1.300 pessoas israelitas morreram. Do lado palestiniano, foram 3.300, uma média de 2 mortes por dia. Nesses 5 anos, metade desses israelitas morreram nos 138 ataques bombistas suicidas feitos nessa altura. Foi com o objetivo de diminuí-los, protegendo a sua população, que o governo israelita de Ariel Sharon decidiu criar o muro. E assim, começou a ser construída a barreira física que hoje divide aquele território. Ao longo de 700 km, a divisão é parte em cimento, paredes de 8 metros de altura, 2 vezes maiores que o muro de Berlim, parte em rede de metal, repleta de sensores eletrónicos e câmaras de filmar. Em locais estratégicos, há também torres de vigilância onde os soldados israelitas vigiam quem passa. Para levar a cabo esta empreitada, Israel procurou apoio internacional. Em julho de 2003, Ariel Sharon encontrou-se com George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos da América. No fim, discursaram numa conferência de imprensa conjunta. Lado a lado, nos jardins da Casa Branca, em Washington, D.C., Ariel Sharon diz: We had a useful talk today where we examined ways to advance the peace process between us and our Palestinian neighbors. In this context, a number of issues came up. The security fence, which we are forced to construct in order to defend our citizens against terror activities, the removal of unauthorized outposts, and the freezing of settlements in Judea and Samaria. I listened to your statements on this subject and assured you, Mr. President, that I would address them. The security. Nas imagens vê-se Ariel Sharon algo atrapalhado. Não consegue virar a próxima folha do discurso, que está presa, e George W. Bush dá-lhe uma mãozinha. Thank you. Stuck. As you can see, we need your help. The security fence will continue to be built with every effort to minimize the infringement on the daily life of the Palestinian population. A verdade é que os ataques suicidas diminuíram. Mas o muro, que terá um custo estimado de mais de 3 mil milhões de dólares, quando estiver acabado, serviu também para confiscar território palestiniano. Segundo a B'Tselem, uma organização de direitos humanos israelita, 85% do muro está projetado e construído para lá da chamada Linha Verde, a fronteira proposta pela ONU em 1949, a quando da separação do território em 2, e sobre a qual falamos no primeiro episódio desta série. Isto quer dizer que, segundo as Nações Unidas, cerca de 10% da Cisjordânia fica no lado que Israel atualmente ocupa. 57 mil hectares de terra, em grande parte as áreas mais férteis da zona, e também a parte oriental de Jerusalém, cidade que tanto israelitas como palestinianos consideram a sua capital. A criação do muro implicou que mais de 10 mil palestinianos ficassem presos do lado de lá da barreira, território de que Israel se apoderou, separados do resto da Cisjordânia. Isto sem contar com os mais de 300 mil que vivem em Jerusalém Oriental, igualmente presos do lado de lá do muro. E por isso, na prática, o que aconteceu foi que o muro não só lhes cortou a ligação das casas às terras, que eram o sustento de muitos, mas também restringiu o acesso a serviços básicos e a emprego. No livro Lords of the Land, The War Over Israel's Settlements in the Occupied Territories, o jornalista Avika Eldar e o historiador Edith Zertal, ambos israelitas, escrevem que a barreira foi construída, e estou a citar, sem avaliação e sem lógica, a não ser o propósito de incluir o maior número de colonatos possíveis do lado ocidental israelita e de dividir e confiscar terras palestinianas. O objetivo era implementar a ideia do Bantustão. O Bantustão, ou Bantustan, em inglês, era um conjunto de territórios que o governo sul-africano, no início do século XX, reservou para as populações negras com o objetivo de limpar etnicamente o país. Jamal Juma, coordenador da Stop the Wall, que acompanhámos no último episódio em Ramallah, explica esta ideia num vídeo publicado no YouTube.
And here I will recall what Ariel Sharon was saying, like after he visited South Africa in 1989, when he said, I find the solution for the Palestinians, the Bantustans. And he elaborated, you can't load people in trucks and throw them outside the borders these days, but you can create a positive conditions to convince them to leave. And this is what we call the voluntary expulsion. Because he didn't load the people in trucks. He just closed them, separate them from the schools, from the work, from their city, from their families, and they became threatened if they stay here, and they left. O muro é, desde o início da sua construção, considerado ilegal à luz do direito internacional. Em 2004, a Assembleia Geral da ONU pediu um parecer ao Tribunal Internacional de Justiça, principal órgão judiciário das Nações Unidas, e este considerou que Israel tinha a obrigação de parar a construção do muro, desmantelar a estrutura já construída e restituir o povo palestiniano pelos danos causados. Até hoje, nada disso foi feito. Por outro lado, Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, mostrou querer ir além do plano inicial e anunciou em 2016 planos para circundar todo o território israelita com uma barreira de segurança, para, e estou a citar, proteger-nos dos predadores. De volta a Belém. Tal como vimos ao passar no checkpoint de Calândia para Ramallah, no episódio anterior, também em Belém o muro serve como tela de protesto político. São vários os grafites, as frases pintadas, os rostos desenhados. Mas também pela cidade se desenham as paredes em protesto. Não muito longe do centro, vê-se um grafite. Uma criança vestida de cor-de-rosa a revistar um soldado. É de Banksy, um dos artistas mais conhecidos do mundo e que tem em Belém algumas obras. Hello. Hey. Hey, How are you doing? fine, and you? Sorry we're late. Takes too long from here. Yeah. Hello, Nice to meet you. I am Anas. Maria. Maria. Ricardo. You are welcome. Nice to meet you. Welcome. Come. Este é Anas Abu Srur. Ouvimos-lo no início do episódio. Here, as you see, the biggest key in the world. Não há como não reparar nela. A escultura da chave, de 9 metros, é feita de aço e pesa 1 tonelada. Fica por cima do portão do campo. Anas diz-nos que esta é a maior chave do mundo, mas apesar dos esforços de várias organizações, não entrou ainda para o livro de recordes do Guinness, segundo diz, por motivos políticos. As you see, it's written on the key, not for sale, because most of the international community, they try to compensate the refugees, but without return back to their homes. And till now, we still refuse to make any deal, any settlement, without return back to our homes. And this is the symbol to affirm that we will not forget our homelands. I am Anas. I live in Aida camp. I'm a refugee from a village called Beit Natif. Now it's destroyed and transformed to a settlement called Beit Shemesh. O direito de retorno para os refugiados palestinianos foi determinado pela ONU em 1948. Na Resolução 194, lê-se: aos refugiados que desejem regressar às suas casas e viver em paz com os seus vizinhos, deve ser permitido o regresso o mais cedo possível. E deve ser paga uma compensação pelas suas propriedades para os que escolham não regressar e pela perda ou dano à propriedade que, de acordo com os princípios do direito internacional ou da equidade, deve ser tratada pelos governos ou autoridades responsáveis. Apesar de tudo, esta resolução nunca foi levada a sério e até aos dias de hoje nada disto foi posto em prática pelos vários governos israelitas. Por isso, ainda hoje existem campos de refugiados como o Aida Camp. They called Aida because there is one woman, she was very kind with the refugees. She called Aida. She have a coffee shop here, you know, and she was helping the refugees with food, with shelter, with what she have. And
because of that, the Aida refugee camp, refugees suggest to call this camp Aida. O Aida Camp é um dos 3 campos de refugiados de Belém. Foi criado em 1950, depois da Nakba, ou catástrofe, de que falámos no primeiro episódio, e tem residentes de 35 vilas palestinianas, quase todas destruídas. A maior parte das refugiadas e refugiados vieram de Jerusalém ou das montanhas de Hebron, mais a sul. Em 1950, viviam aqui 1.125 pessoas. Hoje, apertam-se 5.500, mais ou menos no mesmo espaço. One of the things that Jamal Juma from Stop the Wall told us is that there are a few families in refugee camps that refuse to find homes in other places because the only home they would go back to is their home in. Of course. Do you also have families For me, here like since 1951? Like me, I have an apartment outside Aida camp, but my father and my mother and me, we refuse to leave Aida camp. We still, we have a dream. We have a dream, and we wanted to come back to our lands. And we still in Aida camp because if there is no camp, the Palestinian problem will be ignored. There is nobody will care for the Palestinians. Mostly everything happened here in Palestine, related to refugees. Israelis want to end the refugee. There is to tell the people there's no refugees. Where's the refugees? Most of the refugees they are in cities in Europe, in America. Where is the refugees? But when the camps still exist, the people, everyone, he will see that the refugees still exist. A ONU tem um órgão dedicado a estas pessoas, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, e define uma pessoa refugiada palestiniana como alguém, e cito, cuja residência normal foi a Palestina durante o período entre 1 de junho de 1946 e 15 de maio de 1948, e que perdeu a sua casa e os meios de subsistência como resultado do conflito de 1948, incluindo também todos os descendentes de refugiados homens. There is many refugees in Syria, like more than 500,000. In Jordan, till now, there's 3 million refugee. In Lebanon, more than 1.5 million. And all around Europe and America and Australia, there is maybe I don't know exactly the number, but there is a huge number also in Europe and America. Segundo a ONU, os palestinianos são a maior população de refugiados do mundo, com mais de 5 milhões de refugiados, superando a Síria e o Afeganistão. Quase um terço, mais de 1,5 milhão, vive em campos de refugiados na Jordânia, Líbano, Síria, Cisjordânia, Jerusalém Oriental ou na faixa de Gaza. Na Cisjordânia vivem 800 mil refugiados. Na faixa de Gaza, onde vivem quase 2 milhões de pessoas, 1,3 milhões são refugiadas. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina tem 58 campos de refugiados e emprega mais de 30 mil pessoas. Quase todo o orçamento da agência, 92%, vem de doadores internacionais, mas os seus maiores financiadores confundem-se também com os maiores aliados do Estado israelita. Estados Unidos da América, União Europeia, Reino Unido e Alemanha estão no topo 5 da lista. Os Estados Unidos assinaram, em 2016, durante a governação de Obama, um memorando de entendimento para a ajuda monetária a Israel, num valor de 38 mil milhões de dólares, em 10 anos. Segundo a Campaign Against Arms and Trade, o Reino Unido, desde 2015, exportou o equivalente a 320 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 375 milhões de euros atualmente, em armas, licenças e material militar para Israel. Ainda assim, é a Alemanha o país europeu com maior volume de negócio com Israel, do que toca a material bélico. Mais de 1.000 milhões de euros, entre 2003 e 2016. Usually, most of the governmental donors, the Western governmental donors, try to enforce their economical visions, which is totally, and of course political, but I mean,
if we talk about economics, it's for me mainly economical vision, which is usually bad. Este é Daoud Amoudeh, que já ouvimos no episódio anterior, em Ramallah. É membro da Farmers Union, um sindicato de agricultores na Palestina. Um dos programas da ONU que tem trabalhado com diversos campos de refugiados na Palestina é o World Food Programme, em português, Programa Alimentar Mundial, e distribui cabazes de comida a refugiados e outras pessoas com necessidades nutritivas. Este programa é alimentado mais ou menos pelos mesmos países que aparecem no topo da lista de doadores da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. There are programs like, for example, the World Food Programme distributes distributed in 2006 around $120 million of food baskets. And the Social Affair distributed $140 million of food baskets funded by international partners. So you are talking about $260 million. Now for each one ton of donation, food baskets donations, the agriculture sector loses $1,600. So in 2006-2007, the estimation of losses was around $98 million for the agriculture sector, because of, or 8% because of these food baskets. And since of the beginning of the year, we are fighting with the World Food Programme, which is a UN agency, and with the Ministry of Social Affairs, that if you put like 10% or 20% of these food baskets from women food cooperatives and small farmers, this is like 26 million or $52 million. That is more than all the fund that came to the agriculture sector in 2016. Segundo Daoud, as ONGs, organizações não governamentais estrangeiras, e as agências das Nações Unidas estão a competir diretamente com a economia palestiniana. So where do the products for those baskets come from? Not Palestine. Mostly not Palestine. No, imported. Maybe repackaged in Palestine, especially when you talk about products like wheat, rice. We don't plant them here anyway. Corn oil. But what you're saying is some of the products you do produce them here in Palestine, so you could actually buy them from small farmers. Yeah, like olive oil. Why we distribute corn oil? Why we need to import corn oil from wherever and distribute it in food baskets if we are producers of olive oil? And every year the prices crashes because there is no marketing for this olive oil. Actually, since 48 until today, because they are distributing corn oil on refugee camps, the taste of the consumers changed. So now you can't persuade the people of the refugee camps to fry an egg with olive oil or potato with olive oil, like how the villagers are doing in the West Bank. They are using corn oil. It's a total different taste. So we are saying, why we are distributing corn oil if we can distribute olive oil? The food basket is big in size. What's the harm if we import or had in it some products that are high values, healthy, and local products, like for example thyme, or honey, or grapes syrup. These are all part of the local daily breakfast or lunch meals, and people already buy them in refugee camp or not in the others. So why we need to avoid this and focus on rice, for example, or wheat? Go to Gaza now and go to the markets. Most of the people who are receiving wheat, they are selling part of it in the market for cash. So reduce. Why you don't reduce the wheat amount and raise the thyme and put a percentage for thyme or for honey or for all these local products? And what does the UN say about your complaints? Look, the UN is ignoring totally this discussion anyway, and claims that this is very minor harm to the sector.
because they claim that all these funds is to help the Palestinians. And we are trying to explain that this is harming the Palestinians, and to really help us, you need to consume part of our production, not competing our production. O jornalista americano Ben Henrenreich escreve no seu livro The Way to the Spring, Life and Death in Palestine. Grande parte da população palestiniana encontrou trabalho nas 2.100 ONGs que surgiram nos anos seguintes a Oslo, nos acordos de paz assinados em 1993. Quase todas essas organizações sobreviveram através do financiamento de doadores internacionais, acima de tudo norte-americanos e europeus. Os seus trabalhos refletiram inevitavelmente mais as prioridades das nações doadoras do que as necessidades dos palestinianos. Os doadores, afinal, apesar dos protestos sobre direitos humanos e direito internacional, eram aliados do ocupante. Kwame Nkrumah, ex-presidente e ex-primeiro-ministro do Ghana, descreve isso como neocolonialismo. Diz que é apenas o imperialismo a mudar de tática. Citando um texto seu, de 1965, isto significa que ele, o poder colonizador, está a dar independência aos seus antigos sujeitos, a ser seguida por uma ajuda, ele escreve entre aspas, para o seu desenvolvimento. Debaixo de tais frases, no entanto, ele concebe inúmeras formas de alcançar objetivos que antes eram conseguidos através do colonialismo nu. Let's see the camp from above, because before there's no light. Okay? Yeah. Yeah, let's go. But it's not easy to go upstairs. Okay? It's not finished, so you must take care. It's okay? Perfect. So where are we going now? Upstairs to see where is the camp located, what's around the camp, to see the wall, to see the settlements around the camp, to have a look. Yeah. This is Aida Camp. O cântico que ouvimos no terraço do Aida Youth Center é chamada para a reza muçulmana, Atan, e é cantada através dos megafones que a mesquita do campo tem no topo da sua torre, o minarete, o edifício mais alto de todo o campo. Cá de cima vêem-se as ruas estreitas, as casas e prédios autoconstruídos e as paredes pintadas com grafites e rostos dos mártires. O Aida Camp está cercado pelo muro da separação em dois dos seus lados. De onde estamos, conseguimos ver o outro lado do muro. Behind the wall, you see the olive trees. All these olive trees belong to Palestinians. You know, in 2003, when they start building the wall, they take all this land, and this land belonging to Palestinian, and their owners are still here. You know, still outside the wall. Daqui vê-se também a estrada principal do Aida Camp, a mais larga, toda em alcatrão, que vai desde o portão que sustém a chave gigante até à passagem onde as forças israelitas vigiam o campo a toda a hora. Esta passagem não é de livre acesso para os residentes, mas apenas para os soldados que, dia sim, fazem rusgas pelo campo. Consigo levam bombas de gás lacrimogéneo, granadas de atordoamento, canhões de água de esgoto e armas de fogo. At the same time, as you see, you have this checkpoint, or this is gate. It's for soldiers, Israeli soldiers point. And it's inside the... Yeah, inside the gate, you know. This is like a soldier camping. This is like what, 200 meters, 300 meters away? From here to there, it's like 200 meters, maybe less, like 150 meters.
every night and every day, mostly the soldiers come from this gate and they make raids in the night and in the day, and they arrest people, arrest Palestinian, and they destroy sometimes houses, and they arrest many children from Aida camp. We have like 35 to 40 children under 18 years old are in the Israeli Right now. prisons, yeah. And there's like 80 person from Aida camp. They are still in the prisons. And what are they accused for? They for many years. Most of them are arrested because they throw stones, and they throw stones after the Israeli soldier come down. Look, they start to come down, and when the children see this. When they came, start to shoot tear gases and start to shoot rubber bullet, and they start to annoy people, And after So that's that, like 6 militaries now coming. yeah, to they are this coming action. by walking. Sometimes with jeep, with the Israeli car. And they start to shoot tear gas and sewage, something like sewage. It have very bad smell, and still for like 1 month. And every time you pass from the way or beside this way, you find the bad smell, It's like water with water with sewage and like many chemical things, It's stuck on the road and they have very bad smell. Neste momento, 6 soldados descem a pé, calmamente, desde o checkpoint, e param a cerca de 200 metros da chave, a 200 metros de onde Aboud, de 13 anos, foi morto em 2015. Estão de uniforme castanho, arma na mão, botas de aço, proteções nas caneleiras, pernas, braços, peito e costas, e capacete na cabeça. Parece que estamos numa zona de guerra. For how long will they be there? As they want. Sometimes they stay for hours, sometimes for minutes, sometimes for days, And always they came down and start to go upstairs and start to shoot the tear gas on the camp, And sometimes they hide to make like to catch children, And sometimes they enter from the camp entrance and start to annoy people inside the camp. It's depend what they wanted to do, and there is nobody prevent them from doing anything. Let's go around the camp. Yep. Sure. Descemos as escadas, que estão ainda meio em construção, e voltamos para a rua. Lá embaixo, vemos de perto as casas que foram construídas desde 1950. Edifícios de tijolo e cimento, de 2 ou 3 andares, que pela cor e aspecto se nota terem sido construídos em alturas diferentes. São casas de retalhos. As you see here, Aida camp is crowded. Many tall buildings, because most of people before in 1951, it was the people like 500 to 1,000 maximum. After 67 years or 68 years, most of the people, their sons be older and they married and they start to build every house, they start to build above the house. As you see, there is 4 floors and 5 floors and like that. And because their sons living with them and they can't build because the camp is very small, they start to build above each other. Ao andar pelas ruas estreitas, vêem-se pequenos cafés e restaurantes, mini-mercados ainda abertos ou cabeleireiros. As you see, there is many shops, and especially like this restaurant. Most salamat, كيف الحال? This restaurant, all the people outside the camp, they come to buy from here also. There is a barber for haircut for women. This is many used things sold also here.
This is, here in the camp, the people are still hope to live regular life, Yani they are fighting, they are still struggling to give their children the opportunity to live their life as any child in the world. As crianças brincam cá fora. Anas explica-nos que as escolas do campo ficam ali ao lado. This is a UN elementary school for the children of the camp. Here is the boys school, and there is another one in that side, in the other side, for girls. It's like So the kids also go to school inside the yeah. Quase metade da população do Aida Camp são crianças e menores de 18 anos. E segundo dados da ONU, 1.200 estão inscritas em escolas do campo. De repente, vemos enormes poças de água no chão. You see here the water. On the floor. I think today the water will come. It comes today, And after today, the people start. Do you hear the motors? How the motors start to push the water into the tanks? O abastecimento de água tinha acabado de chegar ao campo. Israel controla 80% de todas as reservas de água da Palestina. Na prática, isto obriga a autoridade palestiniana, o governo da Cisjordânia, a comprar a sua própria água, uma vez que ela é extraída de território palestiniano ocupado. Assim, é comum haver falta de água na Palestina. Basta ao Estado de Israel querer e milhares de famílias ficam sem acesso a um bem de sobrevivência básico. O que acontece é haver racionamento da água, ou seja, a água chega num determinado dia e é armazenada em tanques para ser usada nos dias seguintes, até que haja novo abastecimento. Por isso é que se vêem tantos tanques nos telhados das casas do Aida Camp e um pouco por toda a Palestina. São cilindros pretos enormes e quase todas as casas têm um. No Aida Camp, explica-nos a Anas, o fornecimento de água acontece apenas de 10 em 10 dias. And after that, tomorrow the water will be cutted, and the people start to use the water in the tanks. And after 10 days, you will receive water again. And so they need to manage water for 10 days. Yeah, that's right. In the same time, the Israelis, they have the water 24 hours. They don't have tanks in their homes. The water don't cut. And we are in the same area, We are here and they are in the settlement where you see. There is no reason. They said that we have shortage of water. But why you give the Israelis the water 24 hours and the Palestinians just one time every day, every 10 days? There is no reason. This is one of the big problems here in the Palestinian territories. Um problema na Palestina, mas não em Israel. Segundo dados da B'Tselem, um ou uma israelita tem acesso a 287 litros de água por pessoa por dia. Os palestinianos, apenas 79 litros. Dados da Autoridade Palestiniana para a Água mostram que apenas 73,5% das famílias da Cisjordânia consideram a sua água boa o suficiente para ser bebida. Na faixa de Gaza, a situação é calamitosa. 1,2 milhões dos quase 2 milhões de residentes não têm acesso à água canalizada. E para os que têm, quase toda a que chega às torneiras, 97%, está demasiado poluída, com excesso de sal e esgoto, para poder ser consumida. De volta à estrada principal, os soldados israelitas continuam no mesmo sítio. How they shoot, how they make lasers and they start to annoy people here. Oh, so they're actually pointing the laser. Here, Abdurrahman was standing here. Estávamos a poucos metros do sítio onde foi morto Aboud, há pouco mais de 2 anos. Os três parados, a conversar, desarmados, o Ricardo e eu de mochila às costas, com um telemóvel a fazer de microfone. Apenas isso. Quando vejo a luz verde de um laser no peito do Ricardo. Na minha ingenuidade,
achei que seriam miúdos a brincar. Mas não. Tínhamos armas apontadas a nós. Olhamos para Anas, ele repara e continua a conversar como se fosse normal. Os soldados apontavam agora as armas para as 4 ou 5 crianças e adolescentes que estavam um pouco mais à frente. Todos rapazes, fazendo peito aos soldados, desafiando-os com a postura e o olhar, não querendo mostrar medo. Estavam exatamente no mesmo sítio onde Aboud tinha sido executado. Ao lado, via-se o cartaz com a sua fotografia, de que falámos no início do episódio. A frase continua lá. O meu nome é Aboud Shadi, um refugiado palestiniano de 13 anos. Estava aqui mesmo, parado com os meus amigos, quando um sniper israelita me matou com um tiro. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. You know, as you see, the children start to gathering here, and you know, as you see, they start to annoy. They're actually pointing lasers Yeah. at children. Here, Exactly. On Like 3 meters from us. yeah. Olhamos de novo para Anas, que nos diz que é melhor sairmos dali. Saímos. Demos meia volta e viramos as costas aos soldados. Mas nem por isso deixámos de ver as marcas que o exército israelita foi deixando ao longo do tempo no Aida Camp. As you see here, all the holes, these holes in this building, you know, from the Israeli soldiers. When they attack the camp, they start to shoot. And so In those everywhere. walls on Yani all these holes are from, you know, this is bullets. All these holes are bullets from the Israeli soldier. When they attack the camp and they raid in the night or in the day, they start shoot everywhere. Once I shooted here. Yani when I was standing here, I shooted in my stomach. In my stomach. I was in 2002. I was 14 years old. And I was here with hanging out with the guys, and the Israeli soldiers start to enter the camp from many entrances, and they start to shoot. I So shoot they it shoot here. with rubber-coated bullets? No, not rubber, with the live. With live ammunition? Yeah, ammunition. And I shoot it here, and I didn't feel after 30 seconds. I start to feel that there is something warm here, you know. When I put my hand, I see the blood, you know. And after I moved to the hospital, and I stayed in the hospital for 4 or 5 days. And when they drive me to the hospital, the tank was closed the street, and we pass by a miracle. We don't know how we pass because the tank was closed. You know, the street. And how old were you again? I was 14 years old. Anas conta-nos isto com alguma naturalidade, como se aquele episódio fosse semelhante ao de uma criança que um dia partiu o pulso a jogar à bola. Retomamos o nosso percurso, que já estava a ficar tarde. Pelo caminho, mostra-nos uma parede enorme com uma longa lista de nomes escritos em árabe. Here, this is the names of the children who were killed by the Israelis in 2014. Uma homenagem a todas as crianças mortas na faixa de Gaza nesse ano. The Gaza war called, you know, in 2014. This is like 260 child killed by the Israeli, and most of them are from the same family. Yani look to this, you know, this is Abu Jami. This 4 or 5 children, they are brothers. This is Al-Qassas, you know, this is from the same family. They are brothers. They are killed, yani, Al-Kilani. You know, these 5 also are brothers and sisters, you know, most of they are children. And look to here also. An-Najjar. Most of them, you see, families killed, all the family killed by the Israeli. Just because they are Palestinian. There is no anything. All of them are civilians, are children, under 16 years old. How were they killed? They killed by the attacks, by air attacks and by tanks attacks, you know. They start to fire on Gaza, like, you know, to kill everybody. In the war of Gaza, killed by the Israelis like 3,000.
just in 2 or 3 weeks. I don't remember exactly, but Operation Protective Edge foi o nome que Israel deu à guerra. Estávamos no verão de 2014 e o Hamas, partido que governa a faixa de Gaza, na Palestina, não disparava oficialmente um único rocket em direção a Israel desde novembro de 2012, segundo o exército israelita. O partido que o Estado hebraico considera uma organização terrorista tinha-se comprometido a terminar com a violência e a travar outras organizações em Gaza que a quisessem praticar. Ainda assim, rockets ocasionais eram enviados por movimentos mais pequenos e com pouca expressão. De qualquer forma, os mísseis disparados a partir de Gaza, quando comparados com o armamento das forças militares israelitas, deixam bem clara a relação David contra Golias, que desde sempre existe na região. Segundo dados oficiais do governo israelita, apenas 32 israelitas foram mortos, 26 deles civis, pelos quase 20 mil rockets enviados entre 2001 e o verão de 2014. O ano anterior ao início da guerra, 2013, foi o período com menos rockets enviados nessa década. Parecia que estávamos a caminhar para a paz, mas em menos de um ano, tudo mudaria. A 30 de junho de 2014, o jornal The Times of Israel noticiava que o Hamas tinha começado a atirar mísseis em direção a Israel pela primeira vez desde 2012. Uma fonte do exército israelita dizia que o ataque seria provavelmente uma resposta a um bombardeamento que Israel teria feito umas horas antes, que tinha morto um membro do Hamas e ferido outros 3. Começava aí o maior massacre da década na Palestina. Durante as 7 semanas seguintes, 2.202 palestinianos foram mortos. Mais de 60% eram civis. 1/4 dos palestinianos mortos eram crianças. 526. Do lado israelita, contaram 72 mortes, entre elas 6 civis, uma criança. A meio da guerra, Benjamin Netanyahu justificava ao canal de televisão norte-americano NBC: um homem tem de fazer o que um homem tem de fazer. You know, at a certain point, you say, what choice have you got? What would you do? What would you do if American cities, where you're sitting now, Brian, would be rocketed, would absorb hundreds of rockets? You know what would you'd say? You'd say to your leader, a man's got to do what a man's got to do, and you'd say, a country's got to do what a country's got to do. We have to defend ourselves. We try to do it with the minimum amount of force or with targeting military targets as best as we can, but we'll act to defend ourselves. No country can live like this. Netanyahu dizia tentar defender-se com a mínima força possível, apontando a alvos militares e não civis. He claims he used minimum force. There's a lot to say about that. Este é Norman Finkelstein, investigador e autor de Gaza, An Inquest into Its Martyrdom, em entrevista ao Democracy Now! Em janeiro deste ano. You can decide for yourself whether it's minimum force when Israel leveled 18,000 homes. How many Israeli homes were leveled? 1. Israel killed 550 children. How many Israeli children were killed? 1. Now, you might say, well, that's because Israel has a sophisticated civil defense system or Israel has Iron Dome. I won't go into that. I don't have time now. But there's a simple test. The test is, what did the Israeli combatants themselves see? What did they themselves say? You couldn't believe it. One after another says, our orders were shoot to kill anything that moves and anything that doesn't move. One after another says, Israel used insane amounts of firepower in Gaza. 1/3 da população de Gaza viu as suas habitações serem atingidas pela guerra. Segundo as Nações Unidas, 20.000 casas foram completamente destruídas ou ficaram inabitáveis. Até hoje, o Estado de Israel nunca foi condenado por crimes de guerra por causa deste massacre. E em maio deste ano, a autoridade palestiniana entregou uma queixa ao Tribunal Penal Internacional, numa ação sem precedentes. Enquanto isso, a vida na faixa de Gaza deteriora-se a cada dia que passa. O bloqueio que Israel impõe há mais de 10 anos limita as importações a bens essenciais e tem também cercado 2 milhões de pessoas dentro de um retângulo de 365 km², do qual não podem sair sem autorização do governo israelita ou egípcio.
David Cameron, antigo primeiro-ministro do Reino Unido, um dos países que mais comércio de armas tem com Israel, descrevia assim Gaza, em 2010. Let me also be clear that the situation in Gaza has to change. Humanitarian goods and people must flow in both directions. Gaza cannot and must not be allowed to remain a prison camp. A eletricidade é assustadoramente precária. A população tem acesso a apenas 4 horas de eletricidade por dia, no máximo. 1 em cada 2 pessoas estão desempregadas. Norman Finkelstein, em entrevista ao The Intercepted, este maio, vai mais longe. Beginning in 2012, the United Nations they began issuing reports. It said, will Gaza be livable in 2020? Then, in 2015, another report was issued by UNCTAD, one of the premier UN agencies. They said that Gaza, on its current trajectory, will not be livable in 2020. Then, in 2017, a senior UN official, he said, it seems like our forecasts have been optimistic, sanguine. He said, Gaza has crossed the threshold of unlivability a long time ago. We're not talking about poetry. We're not talking about hyperbole. We're talking about the assessment, the verdict of very conservative but professional and competent UN bureaucrats. Gaza is an unlivable space. 97% of Gaza's water is contaminated. It's unfit for human consumption. Well, what does that mean? Well, let's take the opinion of Sarah Roy, who's the world's leading authority on Gaza's economy. Both of her parents were in Auschwitz concentration camp. So consider her language. She said, innocent people, most of them children, because Gaza is overwhelmingly majority children, 51% children, are daily being poisoned. That's a fact. A lot of people don't want to hear it. They get all squeamish. Why are you talking about concentration camps? Why are you talking about poisoning? Well, hey, don't blame the messenger for the bad news. Israel is poisoning 1 million children. A 30 de março passado, a Marcha do Grande Retorno levou milhares de pessoas para perto da cerca criada por Israel, exigindo que o bloqueio a Gaza terminasse e que lhes seja permitido o regresso às suas casas ou vilas, abandonadas à força em 1948. Durante este protesto semanal, que começou em abril, durou 7 semanas e culminou a 15 de maio, dia em que se comemora a Nakba, morreram mais de 100 pessoas e milhares ficaram feridas. A maior parte não armadas. A maior parte assassinadas por tiros disparados pelo exército israelita. At least 25 Palestinians have died and hundreds have been injured during protests on the border between the Gaza Strip and Israel. Local officials say they were shot and killed by Israeli forces. On this Monday night, celebration and deadly violence in the Middle East. Demonstrators are killed at the Gaza border. Israel says its troops acted in self-defense. Officials in Gaza say that Israeli forces have shot dead at least 41 protesters and injured 1,800 others in the deadliest day of clashes since the 2014 Gaza war. As pessoas que protestavam atiravam pedras, arremessavam granadas já usadas pelo exército israelita ou pneus e outros objetos em fogo, alguns deles caídos ainda antes da cerca. Israel, um dos mais poderosos exércitos do mundo, respondeu com tiros sobre manifestantes, bombardeamentos por drones e granadas de gás lacrimogéneo. Netanyahu. I don't know of any army who would do anything differently if you had to protect your border against people who say, we're going to destroy you and we're going to flood into your country. You try other means. You try all sorts of means. You try non-lethal means and they don't work, so you're left with bad choices. It's a bad deal. As forças militares israelitas defendem o uso da força com o facto de protestantes estarem visivelmente a tentar destruir aquilo a que chamam fronteira, tentando ultrapassar os diferentes obstáculos que separam os dois territórios e entrando, portanto,
em terra que Israel assume pertencer-lhe. I don't want to get too pedantic about this, but Confucius once said, "The beginning of all wisdom is to call things by their proper names." Now, that might sound like a fortune cookie entry, but in fact, it's a pretty profound idea. So, in the case at hand, if you look at the mainstream publications which echo Israeli propaganda, or if you just look at the Times, they keep referring to a border fence. A border fence as if two sovereign states stand on each side of that fence. But then let's look at the facts. The Hebrew University sociologist Baruch Kimmerling, he was a distinguished sociologist, and he described Gaza as, and now I'm quoting him, the world's largest concentration camp ever. The respected Israeli newspaper Haaretz, they refer to the Gaza ghetto, with the obvious resonances for Jews of the Warsaw Ghetto. And then if you take the conservative British Prime Minister David Cameron, he referred to Gaza as an open-air prison. So, is it accurate? Is it calling things by their proper names to say that the Palestinians in Gaza are trying to breach a border fence? No. Palestinians in Gaza are trying to breach a concentration camp fence. They're trying to breach a ghetto fence. They're trying to breach a prison gate. Mesmo assim, protestantes foram mortos a 50 e a 100 metros dessa mesma barreira, como relatou Sharid Abel Kudus, correspondente do Democracy Now! Leila Anwar Al-Gandour, uma bebé de 8 meses, foi morta por uma granada de gás lacrimogéneo. Fadi Abu Salmi, 30 anos, atirava pedras numa cadeira de rodas e tinha as 2 pernas amputadas. صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من De volta a Belém, Anas continua a mostrar-nos o campo. You know, the Pope come to Aida camp, the Pope Benedictus 16. O Papa Bento XVI visitou Belém em 2009. Meses antes da visita, os residentes do Aida Camp iniciaram a construção de um palco onde queriam receber o pontífice. A estrutura, que passou a chamar-se Teatro da Liberdade, teria como fundo o Muro da Separação. Juma Al-Awis, um dos residentes que ajudou a construí-lo, dizia por essa altura, à NPR, rádio norte-americana, quando o Papa vier, os olhos do mundo vão segui-lo. E então todo o mundo vai ver o sofrimento do povo palestiniano. We start to prepare this place to be the festival here, you know, in this theater. The Israeli refused to make the occasion here. They said no. We will not let the Pope to enter Aida or Bethlehem if the occasion will be here. Yani make it in another place because they was fearing to take shots and to make films about the Pope with the wall. You know, they refuse because they are fearing that they don't want to tell the people that we have wall here in Bethlehem, that we have separation wall. They don't want the people in the world to know that there is racial policies against the Palestinian. Mas o mundo ficou a saber. No fim, o discurso do Papa foi político. Tão político como o Teatro da Liberdade. As vossas legítimas aspirações a casas permanentes, a um Estado palestiniano independente, continuam por cumprir. No mundo onde as fronteiras se abrem para fazer comércio, viajar e trocar experiências culturais, é trágico que muros ainda estejam a ser erguidos. So now we're coming back to the same place, right? So yeah, this I was wanted the to building. make
So this was the building where Yeah, you this worked is the before. building. Yeah. And because I don't have time, you know. Sure. Or I wanted to give you more no information like that, but really, because I have a shop outside the camp. No worries. I wanted to come back, but I will let you to see some photos here in the camp, in the center, and then we will leave, inshallah. It is the key. Entramos agora no escritório do Aida Youth Center, com a Anas, que nos mostra vídeos e fotografias do campo e nos explica que a maioria das pessoas que aqui vive trabalha do outro lado do muro, o que implica atravessar checkpoints diariamente. Here in Aida camp, most of the people here work in Jerusalem, and when they enter to Jerusalem to go to their work, they wake up at 3 a.m. They still wait in this, until 6 a.m. to open the gate. And there is a huge number come from everywhere, from the Aida camp, from Bethlehem, from Dheisha, from Hebron. They come and stand here waiting to open the door. Do you see how the people, it's crowded? It's full of people. And this make a lot of hard for people. They go to their work at 3 a.m. and they come back at 6 or 7 p.m. Do you understand how's the hardship they face every day? Look, it's very crowded. Many people. Is it the border crossing here? Yeah, the close border to crossing here. here. Okay. But those people, they can't find jobs here, so they have to go to the other side? Of course. What kind of jobs do they Most of them are on the other building and they are electricity, and they are finishing homes and like that. And many of them, they are working with international organizations which are located in Jerusalem, and many of them are working in many professions and occupations. But here in Palestine, we don't have many opportunities. If the people don't work inside Jerusalem, most of the people would be unemployed. Even how do you see the hardness they face every day, and they forced to go there every day. I will not go. If I am Anas, I will not go every day at 3 a.m. and I will come back at 6 p.m. I don't have any life. And after 6 p.m. I will stay with my family for 2 hours and I will sleep because you wanted to wake up at 3. You need 3 or 4 or 5 hours to sleep. It's not a life. A Anas fala-nos também das atividades que o Aida Youth Center tem para as crianças. Mas enquanto nos mostra imagens de alguns trabalhos feitos por miúdos de não mais de 8 anos, é interrompido. What they call the books and pens and like that. And we make this is the soldiers. So what did we hear now? I don't know, bombs. They throw bombs on the child and on the people. Live bullet. This is outside here. So this is normal? Yeah, this is normal. Here in Aida camp, it's very normal. Yeah. We used to live that, and we will come from here and we will go. Children will still walk on the streets normally. We don't have any choice. You don't have any choice. Either you live this life or where you want to go. There is no place. We will not be will not be in another refuge or to be refugees for the second time. This is our life, and we still here, and we are most of people. They said that if they make million massacre, we will not leave our lands.
No próximo episódio vamos até Hebron, uma das maiores cidades palestinianas. É aqui que se sente a maior tensão. Palestinianos e colonos israelitas vivem lado a lado, separados por jaulas de metal e soldados armados. It's not allowed anyone go inside. You mean inside this street? Yes. You can't go inside? No. Why? Because inside settlement. But I can go inside? Yes, allowed. But Palestinian, no. Just here. Because of this, the Palestinian shop owners, they put this fence at the top. Because settlers throw garbage and the stones, try to hurt the Palestinians walking here or the shop owners. Now, in this place, they throw liquids, like normal liquids, as I said, and so on. But there is another place where maybe within the last 2 years, they threw down like 3-4 times, they threw down acid. Yeah, house. My family house. Yeah, is there. his family house. Yeah. No, I live somewhere else because we are denied entry by the Israeli military. What do you mean? No, the settlers broke into our house in 2002. Personally, I wasn't living there, but my relatives, so they were kicked out in 2002, July 2002, and we were never allowed back. Vai a apenasfumaca.pt para ver as fotografias desta reportagem. A série Palestina, Histórias de um País Ocupado, é escrita pela Maria Almeida e por mim, Ricardo Ribeiro, editada pelo Pedro Santos. A edição de som é feita pelo Bernardo Afonso. Subscreve em apenasfumaca.pt/subscrever para receber os próximos episódios desta série. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Dusarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Durante este episódio, ouviste também as músicas Rubama e Faradis, de Le Trio Joubran, esta última com o poema escrito e dito por Mahmoud Darwish, Memories of a Palestinian Wound, de Amal Marcous, San Zadriz, de Ramzi Abu Radwan, Kafi Arabi, de Shadia Mansour e Yasamti, de Zuhair Francis e Tamer Nafar. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais como esta, podes contribuir em apenasfumaca.pt/contribuir. Até já! ابو الزوز الصمت ولا مره كم من حصتي بكتب اوراق بوليغراف انا هيك بنت اسمي الانتفاضه شغاله ومن ارهابي مطبوعه على الديسكي قلت للوزير باعلى ما في خيلها تركب اصطفلي خيتا زنجي هالبيت ارثيه العدو تعود على شيخ قبيله هز الديل يرضيه حرك المنخل حط زيت طعميه انا عندي حسن ضيافه لكن فاقد البيت لا يعطيه عبيد منزل سياسيين في بامبرز في نور اخر النفق والسلطه طفين الامبرز اطلع من الحلبه ثبتكم جانكيري فان ايريك الشعب فضل كمب الأمعري عن كمب ديفيد خيا احنا معدن سائل انت كومبرس في معرض ساخن أدنى الناس في أعلى راتب الريس معاط والشعب أعرج باسل